Os maiores mitos do fitness classificados um a um, desde aqueles que, porra, sinceramente nem a sua avó mais cai hoje, né? Até aqueles que, por incrível que pareça, são verdade. Começando com um clássico, tá, cara? Um clássico aqui dos clássicos. Quem treinava, começou a treinar em 2000, 2010, sabe muito bem o que eu tô falando, que é o famoso, né, porra, comecei a treinar, eu vou transformar a minha gordura em músculo. Eu vou fazer com que a minha gordura se transforme em músculo. E cara, eu vou te falar, isso aqui até faz sentido. É claro, não do ponto de vista fisiológico, tá? Aí não tem sentido algum. Mas do ponto de vista observacional, prático. Imagina só que você tá lá, você acabou de começar na academia, você tá acima do peso, tá com gordura sobrando aí, e você começa a treinar. Começa a fazer dieta e tá fazendo tudo certinho. Aí você começa a emagrecer, começa a perder gordura, tá? Então, ao mesmo tempo que você tá vendo que a gordura tá diminuindo, você começa a ver os seus músculos meio que aparecendo mais, você começa a ter um certo tônus muscular maior. O que você associa na sua cabeça? Você fala, porra, estou transformando essa gordura em músculo, porque a gordura tá sumindo, o músculo tá aparecendo. Faz sentido do ponto de vista observacional. Só que, quando você entende um pouquinho de fisiologia, só um pouquinho, não precisa entender muito não, se você entender só um pouquinho, você vai ver que, pô, são vias totalmente diferentes, tá? Que muitas vezes são antagônicas e que não tem relação nenhuma do ponto de vista de transformação. Isso não existe, tá? Então, isso aqui é um mito, definitivamente é um mito. Que ele faz sentido desse ponto de vista mais observacional, mais lúdico da parada, talvez sirva para você explicar para uma criança o que está acontecendo ali. Mas do ponto de vista prático, tá? Do ponto de vista teórico, do ponto fisiológico, essa é a palavra que eu tava buscando. Cara, isso aqui não faz sentido algum, tá? Isso aqui não faz sentido algum. São duas vias, como eu falei, totalmente diferentes, muitas vezes opostas, e que, por mais que tenha sido um clássico, esse aqui é mito, mas dos brabo mesmo, tá? O próximo da nossa lista, cara, é aquele que diz pra nós que se você treinar por mais de uma hora, se seu treino tiver mais de uma hora, você vai catabolizar. E, cara, esse aqui, por incrível que pareça, é verdade, tá? Essa afirmação é verdade. Se você treina por mais de uma hora, você cataboliza. Por que isso é verdade? Tá, vamos lá. Porque absolutamente qualquer treino que você faça irá fazer você catabolizar. Independente do tempo. Se você treina meia hora, 40 minutos, uma hora, 2 horas, a função do treino é catabolizar. É claro, isso aqui surge, esse mito surge da ideia de que catabolizar é ruim. E apenas o anabolismo é bom. As pessoas, acho que elas, naquela época, elas não entendiam muito bem como é que as coisas funcionavam. Talvez porque o conhecimento ele não era tão difundido quanto é hoje. Mas a grande questão é, que é o seguinte: o que é o catabolismo? O catabolismo é você transformar uma molécula grande em uma molécula pequena, com vários subprodutos, ou várias moléculas pequenas. É você quebrar alguma coisa. Enquanto o anabolismo é você construir coisas, é você juntar pequenas moléculas e fazer uma molécula grande. Então, por exemplo, dá um exemplo mais esdrúxulo do mundo para você. Essa caneta aqui, tá? Então, imagina que essa aqui é uma caneta, tá? Um conjunto caneta aqui, que é a caneta mais tampa. Se eu tiro a tampa da caneta, eu meio que tô quebrando a caneta, eu tô diminuindo a caneta em si. Né? Se eu desmonto ela, quanto mais eu desmontar a caneta, em tese mais eu estou catabolizando a caneta, tá? Claro, não é esse termo que é usado para o objeto, mas você conseguiu entender. Imagina que isso é uma molécula no teu corpo, tá? E aí você quebra ela, você cataboliza ela. Ao mesmo tempo que se eu pego essas duas coisas e junto aqui, eu estou anabolizando o objeto, porque, de novo, não é esse o termo, mas você consegue entender. Quando a gente aplica isso para o músculo em si, quando a gente fala de anabolizar o músculo, um anabolismo muscular, a gente está falando aqui de construção muscular. Tá falando de adicionar mais, que seja mais volume à secção transversa do músculo. A gente fala sobre isso com a própria hipertrofia. Ela é um processo anabólico da musculatura. Enquanto o catabolismo, ele é a quebra daquilo. Então, digamos, no próprio músculo, é você perder músculo por alguma forma. Tá? Ou então, um processo catabólico que a gente gosta que aconteça é o catabolismo do tecido adiposo, que é quando você quebra a gordura. Entendeu? E você quebra ela em moléculas menores, você vai catabolizar esse tecido adiposo. Então, o erro, o problema vem quando as pessoas acreditam que catabolizar por si só é ruim. E não, depende do contexto. Até porque o treino por si só, ele tem essa função, ele tem que fazer isso. Essa é a forma que o treino age na gente. Então não tem como. Por isso que eu digo, essa assertiva é verdade, porque é verdade com qualquer tempo. Cara, treinos com mais de uma hora, treinos com menos de uma hora, treinos com qualquer o tempo que for. Tá? E aí o que acontece? Hoje em dia já se sabe que, porra, você pode sim treinar mais do que uma hora sem problema nenhum. Eu me lembro que quando eu comecei a treinar, cara, era um crime você treinar mais de 45 minutos. Assim, o teu treino ele tinha que ter no máximo 45 minutos. Se passou disso aí, eu me lembro que era uma pira tão grande que a rapaziada parava de treinar. Assim, ó, imagina só que você tá treinando, e aí, cara, bateu 45 minutos que você começou o treino. A galera parava de treinar. Parava de treinar, não completava o treino,
porque achava que ia catabolizar demais, ou sei lá. É a desinformação, né? Falta de informação. Naquela época era comum. Confesso que era até engraçado, era da hora pra caramba. Mas o que acontece é que, pô, isso aqui fazia a gente perder muito tempo, muito tempo de resultado, de poder ter muito mais resultado se as coisas fossem, se a gente entendesse o porquê que as coisas aconteciam. E hoje a gente sabe, pô, que dá tranquilamente pra treinar o tempo que precisar treinar, entendeu? Desde que a organização do treino esteja coerente, que o volume esteja coerente, o volume total de treino, o volume por sessão, pô, os intervalos de descanso entre as séries, cara, desde que esteja tudo coerente, não tem problema nenhum passar de 1 hora, passar de 2, enfim, não há problema nenhum nisso. Talvez, cara, assim, eu tire do verdade e coloque como mal interpretado, porque, pô, de fato é verdade, mas as pessoas interpretavam mal essa informação, né? Então vamos lá. Mas, cara, esse aqui também era um dos bons. Né? O próximo é o seguinte, cara, é aquele que você precisa mudar de treino toda semana pra confundir o músculo. Como se, porra, fosse todo treino tinha que ser uma coisa diferente, tem que ser um treino inovador, algo que você não fez ainda, porque aí você vai confundir o músculo. Se você fosse fazer uma pegadinha no músculo, entendeu? Uma pegadinha com o músculo, uma pegadinha do Ayrton Senna, aí você vai fazer com o teu músculo. Cara, isso não faz sentido nenhum, tá? Assim, novamente, né? Então, tudo isso aqui, em algum grau, faz algum sentido, porque senão, porra, ninguém falaria isso, né? Assim, as pessoas elas tinham que explicar isso aqui quando elas falavam essa informação. Porque, da mesma forma como é hoje, quando você solta uma informação, você tem que. Pra você ter credibilidade naquilo, você precisa explicar o porquê que aquilo acontece. Então, em tese, todas as coisas aqui, algum sentido elas faziam. Assim, por mais que fosse um sentido teórico, extremo, ou um sentido observacional, ou alguma coisa, tinha de sentido ali. Né? Só que, cara, essas coisas, enfim, elas eram mentiras, né? Então, a grande questão é que isso de ficar tendo que trocar o treino toda semana, ele surge muitas vezes do que é a percepção de uma nova dor tardia. Então a gente sabe que quando você dá um estímulo diferente para sua musculatura do que o estímulo que você está acostumado a dar, você tende a ter processos de dor de início tardio. Então, dor muscular de início tardio. E, cara, isso não necessariamente tem a ver com hipertrofia. Tá? Inclusive, já tem uma série de dados mostrando para nós que quando você começa a fazer digamos, uma sequência de exercícios nova, você insere novos exercícios no seu treino, o que acontece? Você tem um certo, um certo dano muscular acentuado por conta dessa nova inserção de exercícios, e isso faz com que você perca a potencialidade que você tem de construir mais hipertrofia, ou mais força, ou mais tudo. Então, primeiro, para você ter essa adaptação positiva que a gente busca, que é mais hipertrofia, que é mais força, que é mais, enfim, um condicionamento geral em cima do processo, né, qualquer que seja esse condicionamento, você precisa passar por essa fase de excesso de dano muscular que acontece. Então, quando você troca de treino toda hora, quando você fica toda semana trocando de treino, toda semana tem que ter um exercício diferente, tem que ter um exercício novo, isso mais faz mal do que faz bem, tá? Mais faz mal do que faz bem. Talvez, sei lá, vamos botar isso aqui no mal interpretado? Talvez. Mas isso aqui mais faz mal, definitivamente, do que faz bem. Por isso que é interessante, cara, que você. Uma dica pra você, tá? Escolha os exercícios. Até. Eu vou te falar, cara. Não tem. Sabe por que não tem por que você mudar os exercícios toda semana ou todo treino? Porque assim, você escolhe os exercícios pro seu treino em base daquilo que você acredita ser o melhor exercício para causar uma adaptação em você. Seja em força, seja em hipertrofia, seja o que for. Você escolhe um movimento porque você acredita que aquele movimento tem o maior potencial de te entregar digamos, um maior resultado que você está buscando. Se você fica mudando toda semana, primeiro que você está escolhendo entre aquele que você julgou no momento ser o melhor e vários outros que não eram melhores. Porque se eles fossem o melhor, você tinha escolhido ele como primeiro. Então você está rotacionando um monte de coisa. Digamos que você tivesse uma comida que é muito gostosa, tá? A comida mais gostosa da sua vida, e que você pudesse comer ela todo dia. E aí você escolhe primeiro comer a comida mais gostosa, depois a segunda comida mais gostosa, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta, depois a sexta, depois a comida mais gostosa. Enfim, talvez esse exemplo aqui, enfim, tenha ficado meio palha, mas acho que você entendeu. Você tem um exercício que você escolheu, que ele é o melhor de todos, no primeiro momento, mas você opta por ficar rotacionando ele, tá? Acaba não fazendo tanto sentido. Quando você faz essas rotações curtas, tipo, toda semana trocando, né? O segundo ponto é que, cara, com uma semana você não consegue enxergar a adaptação real daquele exercício. Então você não sabe se aquele exercício, de fato, trouxe para você a adaptação que você queria. Então, novamente, é ruim, porque daí você não consegue entender a adaptação que o seu corpo sofre através de diferentes mecânicas, diferentes movimentos. Então, para mim, não faz nenhum sentido, nem do ponto de vista fisiológico e também do ponto de vista prático. Quando você entende essas coisas, ficar rotacionando exercício aí a torto a direito, como se você tivesse que escolher e ficar trocando toda semana. Isso não tem cabimento. O que nos leva ao próximo da lista, cara, que é o seguinte: texto baixa é
genética, tá? E que não dá pra mudar. Isso aqui, em algum grau, ele pode até fazer sentido, tá? Mas o que que acontece, cara? Não, na verdade, cara, na verdade ele não faz sentido. Sabe por que ele não faz sentido? Eu já gravei um vídeo aqui no canal também explicando sobre esses elementos de testosterona e tudo mais. Por definição, não tem como isso aqui ser real, tá? Não tem como você ter uma frase que diz que você não consegue aumentar a sua testosterona de forma natural. Visto que já é sabido que existem coisas que fazem a sua testosterona diminuir. Então, vamos lá, vamos um exemplo prático, tá? Você, ao retirar essas coisas que fazem a testosterona diminuir, se você está executando elas, ao retirá-las, a sua testosterona aumenta. Então, logo, existem coisas sim que fazem a sua testosterona aumentar. Muito mais, e aí é o ponto que eu digo, e inclusive, eu gravei um vídeo já no canal aqui explicando exatamente esses pontos da testosterona. Eu vou deixar no card, talvez? Talvez. Eu vou deixar no card aqui depois, caso você queira assistir. Acho que vai ficar desse lado aqui, sei lá. Ou vou deixar no final do vídeo. Vou deixar no final do vídeo, para caso você queira assistir. E, cara, qual que é a grande questão? Né? Por definição, existe esse ponto. Onde a gente faz uma série de coisas hoje que abaixam a nossa testosterona, e que quando a gente tira essas coisas, a testosterona sobe. Entende? Porque, de fato, quando a gente olha num cara que tá com tudo otimizado pra testosterona estar no talo, não tem quase nada que esse cara possa fazer a mais pra fazer com que o corpo dê um boost de produção. De fato, eu concordo com isso. Mas o problema está quando as pessoas inferem que é só genética. É absolutamente só genética. E não tem sentido isso. Tá? Por quê? Porque se, não tiver, se isso tivesse sentido, novamente, ninguém teria um resultado mínimo de aumento de testosterona. E é totalmente o contrário disso que a gente enxerga dentro do Testosterona Blindada, que é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Inclusive, se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição. E por isso que eu digo que não faz sentido, porque se fizesse sentido esta afirmação, ninguém na história do mundo conseguiria aumentar a testosterona. Por quê? Porque, novamente, se dependesse apenas da genética, seria esse caso. Mas não, existe uma série de comportamentos que a gente faz e que são destrutivos e que quando a gente remove eles, a gente consegue alcançar o máximo potencial natural. Então é esse o ponto aqui da questão. É muito mais uma questão, um erro de um erro teórico, um erro de conceito, um erro conceitual, né? Porque, lógico, se existe algo que faz com que aquilo caia, obviamente a remoção daquilo faz com que aquilo aumente. Então, existe sim algo que faz com que a testosterona aumente. Enfim, vou deixar depois no final do vídeo um outro vídeo para você entender exatamente as nuances disso, caso seja do seu interesse. Maravilha também, se você clicar na descrição, como eu falei, você vai conhecer o Testosterona Blindada para você também deixar a sua testosterona no talo, tá? O próximo da lista, cara, é o seguinte, é o famoso, esse aqui é famoso também, cara. O 15 repetições pra definir, 8 pra crescer. Isso aqui, cara, talvez eu não sei quantos anos você tem. Porque se você tiver, sei lá, talvez 18 anos, 20 anos, 25 anos, talvez. Acho que com 25 você já vai lembrar, talvez. Ou não. Mas se você tiver menos do que 30 anos, vamos botar nessa média. Talvez você não lembre da maioria dos que eu tô falando aqui, cara. Porque eu lembro que essas porra era muito antiga, cara. E a gente parou de falar isso mais ou menos em 2010, 2015. A gente começou a entender realmente como é que isso aqui funcionava. E, cara, isso aqui é totalmente, assim, não faz sentido nenhum, tá? Na verdade, nem sua avó cai mais nessa porra aqui, cara. De 8 pra crescer, 15 pra definir, a gente já sabe, assim, a ciência já tá plenamente capaz de te mostrar que o que acontece, na verdade, é que o corpo age através de espectros. E a própria hipertrofia, ela é uma consequência, ela é uma adaptação fisiológica consequente de uma série de, como é que eu posso dizer? De uma série de condições pontuais, mas que você pode alcançar essas condições em diversos ambientes ou fazendo diversas coisas. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que uma série para dar um estímulo hipertrófico excelente, se você se mantiver de 6 a 15 movimentos, tá, ficando a uma, duas repetições antes da falha, você já vai dar digamos, dentro desse próprio espectro, o máximo de estímulo hipertrófico possível. Então, tanto faz se você fizer 6, se você fizer 8, 10, 12 ou 15. Se você se mantiver de uma a duas repetições antes da falha, você vai dar o mesmo estímulo hipertrófico. O que muda é a própria percepção dentro daquela série, né? A percepção de esforço, a percepção da própria capacidade de mover o peso. Ao mesmo tempo que se você fizer repetições mais altas do que 15, tudo bem, desde que você chegue até a falha. Você vai dar o mesmo estímulo hipertrófico. Então, o que você tinha antes, porra, é porque talvez, né? Talvez aí tem que tentar botar um pouco mais de hipótese em cima disso. É porque quando você faz repetições mais altas do que 8, 10 movimentos, a musculatura começa a queimar. E aí talvez as pessoas
confundindo o lactato com qualquer outra coisa, achavam que, pô, sei lá, é gordura queimando, sei lá, aí, enfim, quem criou essa teoria maluca aí que vai saber explicar essa porra. Mas o fato é que isso aqui hoje em dia, cara, não cola mais não, tá? Infelizmente, colou por muito tempo, mas graças a Deus as pessoas pararam de acreditar nessa porra. Tá? O próximo da nossa lista, cara, é o seguinte: que cardio em jejum queima mais gordura. Isso aqui, cara, primeiro, é verdade, tá? É verdade, cardio em jejum queima mais gordura. Mas, e aí eu vou jogar ele aqui, ó, pro mal interpretado. Porque não é porque essa narrativa é verdade que significa que ela vai fazer alguma diferença pra nossa vida como um todo. Porque é o seguinte, de fato, cardio em jejum vai queimar mais gordura, vai promover mais beta-oxidação, vai promover mais lipólise, vai fazer com que a gordura seja mais, digamos, mobilizada e mais queimada, tá? Por que que isso acontece? Vamos lá. Aliás, mais do que só explicar o porquê que isso acontece, qual que é o desfecho final disso? O desfecho final é que, se você se mantiver em déficit calórico ao longo do dia, beleza, mantenha a perda que foi concretizada. Se você, de alguma forma, reverter isso para um superávit calórico, você vai acumular gordura de novo. E aí, você queimou um pouco de gordura, mas você vai acumular mais gordura depois. Na prática não serve pra porra nenhuma. Ao mesmo tempo que o cardio alimentado, ele vai queimar mais calorias, e que na hora podem ser que não sejam calorias vindas da própria gordura, da própria clivagem da utilização da gordura. Mas, se você se mantiver em déficit calórico ao longo do dia, em algum momento o seu corpo vai usar a gordura para poder fazer esse aporte energético diário seu. Seja no teu treino de musculação, seja na tua vida mesmo, pra fazer as atividades do cotidiano, ou para não fazer nada, mas sim para digerir coisas, para manter a temperatura corporal, para usar a energia mesmo do seu corpo. Se você te mantiver em déficit calórico, você vai ter esse mesmo efeito. Assim que se você inverter e fizer um superávit calórico, por mais que você tenha feito um cardio alimentado no dia, novamente você vai estocar mais gordura. Então, isso na prática, cara, no frigir dos ovos, não serve de nada, entendeu? Então foi totalmente mal interpretada essa informação. Onde as pessoas acreditavam que, de fato, isso aqui ia trazer algum ganho de diferença, e aí, porra, meu, o que eu já fiz de cardio em jejum, 5 horas da manhã, no frio, a troco de nada, isso aí não tá escrito, tá? Isso aí não tá escrito. Infelizmente não tinha este canal aqui no YouTube pra poder me ajudar na época que eu tava aprendendo essas porra. Então, cara, isso aqui é totalmente mal interpretado e, assim, é claro, se você gosta de fazer um cardio, não tem problema nenhum em fazê-lo, mas também não tem nenhuma vantagem ou desvantagem, é só fazer por fazer, tá? Pode ser jejum, pode ser alimentado, tanto faz. O próximo aqui, cara, é o seguinte, é que o seu metabolismo, ele fica lento quando você perde peso, tá? E, cara, isso aqui, vamos lá, isso aqui faz sentido, tá? Isso aqui faz sentido, em algum sentido, tanto do ponto de vista fisiológico mesmo, quanto do ponto de vista prático. A teoria é muito bonita, você, porra, pensa, realmente, cara, eu estou entrando num estado onde meu metabolismo vai desacelerando, porque ele tem que economizar energia. Tinha essa narrativa muito forte antigamente. Que se você emagrecesse muito, ou se você emagrecesse, quanto mais você emagrecesse, o seu corpo mais ele ficava mais lento o metabolismo e trabalhava pior, e aí tinha toda essa porra. E que na teoria fazia sentido, cara. Mas o fato é que no frigir dos ovos, novamente, é uma informação que ela ilude as pessoas, porque as pessoas acham que quando fala que vai diminuir o metabolismo, vai chegar a zero, vai no chinelo, você nunca mais vai você vai comer um negócio e, sei lá, pô, você não vai comer nada e o seu corpo vai conseguir viver de luz, né? Viver de luz. E, cara, isso parece uma loucura total. Porque o que é que acontece? Pode ser sim que o teu metabolismo ele entre num estado de economia, vamos botar entre várias aspas aqui, tá? Num estado de economia de energia, igual seu celular, quando fica com a bateria menor do que 20%, ele entra num estado de economia, tudo mais. Mas, cara, a diferença, assim, numérica da capacidade do seu metabolismo ficar mais lento é muito pequena, tá? Muito pequena. Assim como quando o teu metabolismo tá no prime dele, e aí a gente tem que levantar uma outra questão. Em tese, o ótimo para nós seríamos ser o mais econômicos possíveis, né? Então, ao invés da gente gastar gasolina igual um Opala, que a gente fosse um Uno Mille. Aquele Uno Mille lá que fazia, pô, sei lá, fosse uma bis, 50 quilômetros por litro de gasolina. Seria ideal que o nosso corpo fosse assim. Então seria ideal que, para a própria fisiologia, em tese, pensando que quando a oferta de comida não era muito alta e que a gente tinha que caçar, ou que a gente tinha que plantar, sei lá, era melhor que o corpo fosse econômico mesmo, e que o nosso metabolismo fosse lá no chão, entre várias aspas, né? E por isso que todas essas narrativas elas não fazem sentido, cara. O que acontece é que pode ser que mude um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos, um pouco pra menos quando você tá comendo menos, mas na prática o que acontece? Nada, velho, nada. Porque se você tá em déficit calórico ainda, você ainda estará emagrecendo, entendeu?
Senão, não existiria nenhuma pessoa, sei lá, desnutrição no mundo, ou não é a palavra do certo, não é desnutrição, né? Mas nenhuma pessoa muito, muito, muito magra no mundo. Não existiria essas pessoas, porque o corpo estaria em estado de como é que é? Racionamento total, entendeu? Então, porra, às vezes a gente precisa usar um pouco a cabeça pra poder interpretar algumas narrativas que estão há muito tempo por aí. Essa aqui, cara, por incrível que pareça, ainda hoje em dia, ainda a galera fala muito dessa porra, cara. E que seu metabolismo fica. Principalmente, cara, é foda que quem cai nisso aí geralmente é uma galera assim, mais velha, sabe? Passou dos 30 e poucos, aí os caras jogam. Usa a carta, usa o super trunfo do metabolismo, né? Aí diz que o metabolismo ficou mais lento, aí os caras acreditam que o metabolismo tá mais lento, aí os caras compram um monte de coisa na internet aí achando pra acelerar o metabolismo, compra as cápsulas, tudo não serve pra bosta nenhuma, isso, pra bosta nenhuma. Mas enfim, é isso aí, cara. Isso aqui. Isso aqui também. Mentira, 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 mentira. O próximo, cara, isso aqui era lindo, cara. Janela anabólica pós-treino. Janela anabólica pós-treino. Cara, primeiro, isso aqui é verdade, tá? Existe uma janela anabólica pós-treino. Logo, quando você treina, existe uma janela a qual, se você se alimentar nesse período, você vai conseguir fazer com que o seu corpo construa mais resultados. Seja lá o que isso signifique em algum grau, tá? Mas existe essa janela. O problema é que as pessoas interpretam muito mal isso aqui. E por muitos anos achou-se que essa janela era de 2 horas. Cara, eu me lembro. Cara, assim, eu não sei se tem alguém mais veterano, assim, igual eu, de treino como um todo, e que lembra dessas paradas com um saudosismo fudido, sabe? Porque, assim, todas essas coisas que tinha na época eram coisas que atrapalhavam pra caralho o nosso resultado. A gente tinha muito menos resultado que poderia ter, porque a gente acreditava nessas bosta. Mas, cara, me dá uma saudade assim, eu me lembro de tempos muito bons, sabe? Não sei por quê. Talvez porque eram tempos que a gente não ficava se comparando a todo tempo com o resultado de outras pessoas na internet. Então a gente tinha nossos resultados, a gente, porra, ia melhorando, ia construindo. Por mais que fosse mais lento, sei lá, era gostoso. O fato, cara, é que achava-se que você tinha, sei lá, muitas vezes 30 minutos, 1 hora, 2 horas de janela anabólica depois do treino. Então a galera terminava o treino, era tipo assim, fez a última série, largou o peso, já vai pra shakeira, bota água lá, chacoalha e toma whey. Na época podia ser shake de whey ou whey dextrose para aumentar o pico de insulina. Cara, tinha de tudo, velho. Assim, e cara, é fruto do seu tempo isso aqui, né? Hoje em dia isso aqui a gente sabe que existe a janela, mas ela, cara, é de 24 horas, entendeu? Então não há nenhuma necessidade de você se preocupar em consumir comida o mais rápido possível, a não ser que você tenha que fazer um próximo treino dentro daquele mesmo dia. Então imagina num cenário onde você faz 2 treinos por dia, seja porque você trata de uma modalidade específica, porque, enfim, por algum motivo, você faz 2 treinos puxados mesmo, e você precisa repor glicogênio. Então você faz o primeiro treino, os estoques de glicogênio vão cair, aí você precisa, numa janela de 4 ou 6 horas, repor esse glicogênio. Aí é interessante que você se alimente o mais rápido possível, para já repor isso o mais rápido possível, para que no próximo treino você esteja zero bala aí para descer a lenha. Mas se não é o caso, cara, se não é o caso disso aí, novamente, isso aqui foi uma parada que foi fruto do seu tempo, enganou a gente, a torta e a direito. Gastei muita grana com suplemento pós-treino, um tanto quanto à toa, mas é isso aí, cara, vida que segue, vida que segue. O próximo da lista, cara, esse aqui, porra, é o famoso comer de noite engorda, tá? Cara, o comer de noite engorda. Pô, vou te falar, cara, isso aqui, ele, hoje em dia, cara, assim, ele faz sentido, tá? Assim, do ponto de vista prático também. Fisiológico não faz. Mas do ponto de vista prático, faz sentido. As pessoas falam, porra, porque você vai comer, você vai dormir, você não vai gastar essa energia. Uma criança consegue entender isso, né? Assim, então é muito fácil você enganar as pessoas falando isso. Mas do ponto de vista real, cara, hoje em dia, sinceramente, nem a sua avó mais cai nessa porra, sabe? Isso aqui já foi desmistificado há muito tempo. E que, na verdade, é o teu balanço energético total que vai fazer diferença pra você. Se você vai ganhar peso, vai perder peso. O que vai definir isso aí não é o horário que você come. Porque se você fizer só uma refeição de noite, seu dia inteiro, você fez só uma refeição de noite, e você comeu, cara, sei lá, um punhado de amendoim, se você não, sei lá, ou comeu 500 calorias de qualquer refeição que seja, foda-se. No nosso exemplo, qualquer refeição serve. Se você comeu 500 calorias só numa refeição de noite, você vai engordar? Pô, claro que não, cara. Claro que não. A não ser que a sua taxa metabólica basal seja menor do que 500 calorias, o que praticamente nunca foi visto. Né? Mas enfim, num cenário hipotético, essa é a grande questão. Então, assim como se você comer tudo de manhã, você come 4.000 calorias no almoço, cara, você pode passar o dia inteiro sem comer nada no próximo dia. Você pode só comer no outro almoço, que você vai engordar igual, entendeu? Então, isso não, já caiu por terra há muito tempo, graças a Deus, aí nós estamos livres dessa porra. O próximo, cara, é o seguinte: é o suar queima mais gordura. Isso aqui também, hoje,
nem a sua avó mais cai nessa porra. Ou será que cai? Será que cai? Não sei, cara, porque ao mesmo tempo eu olho pra internet e vejo um monte de gente vendendo aqueles treininho pra suar, sabe? Treininho de idoso, sabe? E é claro, cara, pro idoso, assim, qualquer coisa que fizer tá bom, né? Mas, desde que faça alguma coisa. Mas assim, pra pessoa normal, cara, isso aqui, achar que suar é igual a queimar mais gordura, isso é loucura, tá? Por que, que as pessoas achavam isso? Ah, as pessoas achavam isso porque é o seguinte: quando você sua, você perde líquido, né? Afinal, o suor, líquido tá indo embora. Então você fica mais leve. Ao ficar mais leve, o pessoal pesava, achava, pô, perdi gordura. Na verdade, não, só perdeu água, só foi hidratação embora. Então, cara, suar não é sinônimo de bom treino, suar não é sinônimo de nada. Suar é só sinônimo de tá fazendo uma regulação térmica. Significa que o seu corpo estava mais quente do que a capacidade do ambiente de resfriá-lo, e aí ele mesmo teve que se resfriar. Aí joga sua, água gelada, enfim, e você normaliza a temperatura de novo. Só isso, não tem nenhuma outra coisa que aconteça, tá? O próximo da lista, cara, é o seguinte, e calorias são todas iguais, tá? Isso aqui, isso aqui é mentira, tá? Isso aqui, vou te falar, eu acho que nem, cara, isso aqui talvez tinha que ter uma outra categoria, porque assim, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Assim, tem um sentido mínimo quando você só olha pra caloria. Quando a sua vida é olhar pra caloria, tá? Mas a partir do momento que você tem 2 neurônios, você para de olhar só pra caloria e você começa, no mínimo, a olhar pro conjunto caloria, mais distribuição de macronutriente, mais distribuição de micronutriente. Assim, se você tem menos de neurônios, você já consegue pelo menos olhar e entender a nutrição dessa forma mínima, tá? Então, qual que é a grande questão? Muita gente falava que o que basta apenas você estar em déficit calórico, e por isso, por estar em déficit calórico, tanto faz se você come gordura, proteína, carboidrato, se é tudo vindo do álcool, foda-se, desde que você está fazendo déficit calórico. Você vai emagrecer, e se você estiver fazendo superávit calórico, você vai ganhar massa muscular, ou você vai ganhar peso, por assim dizer. Se você estiver treinando, esse peso seria de massa muscular. O que não faz sentido também, porque cada macronutriente tem uma função no corpo. Por mais que a gente possa, muitas vezes, intercambiar entre eles. Então, sei lá, a gente pode transformar proteína e gordura em carboidrato, a gente pode fazer uma série de coisas no corpo. A gente pode transformar proteína e carboidrato em gordura. Proteína não, proteína a gente, enfim, não consegue criar do nada, precisa de aminoácido para poder fazer. Mas o fato é que as pessoas que acham, cara, que caloria é só caloria, acabam caindo nessa parada aqui, ó. Nas dietas ultra flexíveis, onde o cabeça só come bobagem, entendeu? Aqui o que, que tem aqui? Tem uns 2 donuts, um croissant, uns sucrilhos, um chocolate, um Kit Kat aqui, mais um. Então o cara acaba se entupindo de carboidrato e gordura, zero proteína. E aí o que, que acontece? Né? Tem uma máxima que fala que é o seguinte: as suas calorias vão ditar se você vai ganhar peso, se você vai engordar ou emagrecer. A distribuição de macronutrientes vai mostrar como isso vai se apresentar no seu corpo. Então, se você vai perder peso, mas você vai conservar massa muscular, assim como o próprio treino, né? Mas enfim, o treino vai ser uma coisa à parte. Mas que vai ser fundamental também nesse processo. Mas enfim, você entendeu. Aí os macronutrientes vão ditar se você vai ter a manutenção da massa muscular, ou vai ter construção de massa muscular, ou vai ter perda de gordura, ou vai ter ganho de gordura, enfim. A distribuição de macronutrientes vai botar onde essas calorias vão ser inseridas no corpo. E os micronutrientes vão ditar como você se sente, mais um elemento de bem-estar e sensação de saúde como um todo. Né? Cara, logo, isso aqui realmente não faz sentido nenhum, tá? Isso aqui. Ah, eu vou botar aqui em cima, mas porque ele não faz sentido e é mentira, tá? E é isso aí. Tá bom? Isso aqui foi um lapso pontual que se teve. Talvez seja um daqueles mecanismos esdrúxulos que as pessoas usam pensando em dietas da moda, onde elas só olham para calorias e aí fala, pô, você pode comer o que você quiser, você pode comer esse prato aqui todo dia e emagrecer, o que não é mentira, de fato não é mentira, você pode comer esse prato aqui e emagrecer, se você comer só esse prato, por exemplo, você vai ter provavelmente, sei lá, isso aqui deve ter umas 700 calorias, 600 talvez, 600, 1.200, isso aqui deve ter mais umas 600 também, aí vai dar 1.200 com 600, 1.800, 2.000, ó, dependendo de quem for, isso aqui, se tiver umas 2.500 calorias aqui, 2.400, cara, eu não acredito que isso aqui possa ter tudo isso. É foda, né, cara? Olha só. O que é o dia inteiro de alimentação de um cara de 80 quilos, muitas vezes 75 quilos, vai ser esse prato aqui, cara. Enquanto na alimentação normal o cara come, porra, bate 2 pratão, um de almoço, um de janta, toma um café da tarde, toma um cafezão da manhã ainda. Que loucura, né? Densidade nutricional das coisas. As pessoas não olham pra isso e acham que, porra, é só contar meia dúzia de caloria. Aí fica a vida inteira passando fome. Enfim, cara, isso aqui, porra, é foda, tá? Não caia nessa. E faça a sua avó também não cair nessa porra. O próximo da lista, cara, é banheira de gelo é bom pra poder recuperar do treino.
Vamos lá, isso aqui tem 2 estágios também, assim como a maioria deles aqui. É verdade, tá, imersão no gelo, exposição ao gelo, vai ter um efeito anti-inflamatório para você. Então, de fato, você vai parar a inflamação, o que faz com que você consiga se recuperar mais rápido. Isso é real, isso é verdade. Só que isso aqui, cara, é mal interpretado. Por que é mal interpretado? Porque quando você para a inflamação, você também para o processo, digamos, a via positiva de adaptação que você estaria criando. Então, você para a hipertrofia que você estaria gerando, você para as adaptações fisiológicas, morfológicas, tudo aquilo que você poderia construir, você não constrói. E aí, assim, em que contexto isso aqui funciona? Vamos lá, em que contexto isso funciona? Ao meu ver, isso aqui só é uma boa num contexto onde você tem um esporte de habilidade, tá? Então, no esporte de habilidade, isso aqui faz, pra mim, ele tem algum contexto, tem algum sentido de usar. Se você, cara, sei lá, vamos lá, se você já tá no ápice da performance que você de algum grau teria que ter, você precisa melhorar a sua. Cara, vamos lá, vamos usar o exemplo do talvez o jiu-jitsu, por exemplo. Você já tá no ápice do condicionamento que você julga que precisa ter, no ápice da força, já tá tudo certo. Mas aí você sente que a sua parte técnica tem que melhorar muito mais. E aí você pode então fazer um treino de jiu-jitsu, fazer uma banheira de gelo, você vai se recuperar e vai conseguir meter outro treino logo na sequência. Não logo na sequência, mas em alguns momentos mais rápidos. Você não vai ter adaptação fisiológica em cima daquilo, mas o que você está buscando não é só adaptação fisiológica ali. Inclusive, nesse nosso cenário hipotético, você não está nem buscando adaptação fisiológica. Você está buscando a adaptação neuromotora ali, técnica. Então, para esse contexto, pode ser que faça sentido. Mas, cara, assim, do ponto de vista prático, eu não vejo ninguém que queira parar de melhorar, fisicamente falando, tá? Nenhum atleta que queira parar de. Assim, acaba não fazendo muito sentido prático, não, sabe? Então, por isso que eu acho que, porra, acaba sendo muito mal interpretado e eu não recomendo, eu não. Assim, isso aqui pode ter outras funções pra você. Ah, calejamento mental, vou treinar a minha mente, vou ficar aqui na banheira de gelo pra fazer coisas difíceis, pra. Cara, aí beleza, é outra coisa. Outra coisa. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, a pessoa usar isso aqui, e eu fico puto, cara, quando as pessoas usam as coisas, elas justificam o uso das coisas por mecanismos que são errados, né? Então, novamente, a pessoa usar, fazer banheiro de gelo pra falar que, porra, não, eu vou me recuperar melhor do meu treino de musculação, beleza, saiba que você tá perdendo potencial hipertrófico, potencial de ganho de força e de diversas coisas, que não sejam elementos neuromotores conquistados dentro da própria atividade. Né? Então é basicamente como se você sacrificasse o resultado físico em prol de um resultado neuromotor. Vai fazer sentido? Não vai fazer sentido? Sei lá, tá bom? Vai depender de cada pessoa, mas eu já não gosto por conta disso. O próximo, cara, é o seguinte: alongamento antes do treino previne lesão. Isso aqui, assim, vamos lá, de forma aguda, isso aqui nem a sua avó mais cai, tá? Hoje em dia já caiu por terra isso. Apesar que eu acho que não caiu muito por terra não, cara. Sendo bem sincero, eu acho que não caiu tão por terra essa porra não. As pessoas ainda usam isso. Porque faz sentido, ó, faz sentido, tá? Faz sentido você achar isso. Por quê? Porque músculos que estão em seu comprimento, em um comprimento adequado, eu não vou nem dizer seu comprimento máximo, eu não vou nem dizer seu, sei lá, muito alongados, não. Um comprimento adequado para a atividade que você vai fazer, eles te geram menos lesão, tá? Principalmente lesão por estiramento. Porque é óbvio, se o seu músculo tá encurtado e você vai fazer alguma coisa que precisa alongar ele com velocidade, ele vai dar uma estirada, vai machucar, você vai se fuder. Tá? Então, é um tanto quanto lógico você acreditar que, porra, então eu vou fazer o seguinte, eu vou alongar a musculatura antes de fazer a atividade, porque daí ela vai ficar alongada e vai, beleza, vou fugir da lesão. Só que na prática não é isso que acontece. Na prática, o que pode acabar acontecendo é que você dá um estímulo de pré-estiramento nela muito grande, porque você vai fazer esse estímulo pontual, e aí quando você vai entrar para atividade, essa musculatura está mais fragilizada, aí você estraga mais o balaio, tá? Qual que é a realidade aqui? Se você tem uma musculatura encurtada, trabalhe ela paralelamente. Trabalhe ela em outro momento, em outro lugar, no contraturno. Eu sempre gosto de trabalhar alongamento no contraturno. Tá? Então, se você vai trabalhar, vai fazer uma musculação, por exemplo, de manhã, no contraturno de noite você faz um alongamento, entendeu? Pra você deixar as musculaturas numa mesma. Como é que eu posso dizer? Num nível ótimo de alongamento. Apesar de que muitas vezes, se você fizer a musculação ali, na musculação você vai conseguir ganhos de alongamento dentro daquilo que você precisa mesmo, tá? Desde que você saiba fazer da forma correta. Então, isso aqui, cara, isso aqui caiu por terra há muito tempo, tá? Isso aqui caiu por terra há muito tempo. Não caiu por terra há muito tempo. Esse que é o ponto, cara. Aí que tá. As pessoas ainda usam isso de vez em quando. Que elas acreditam que isso funciona, sabe?
E é claro, ainda tem um elemento que é muito mais pontual ainda, que é a diferença entre você fazer um treino de alongamento, focado no alongamento, 20 minutos alongando ali, versus você, cara, só fazer isso aqui, ó, joga pra um lado, joga pro outro, dá 2 mexidas aqui no braço, alcança ali o pé e faz atividade. Aí também não é nada, tá? Se você só faz isso aqui, só faz essa meia dúzia de coisa aqui, puxa aqui atrás e tal, cara, aí não vai acontecer nada, tá? Aí pode fazer, pode não fazer também, não vai estragar nenhum resultado de maior alongamento, também não vai trazer nenhum malefício na hora da lesão. Agora, se você for fazer um treino realmente focado em flexibilidade, aí é outros 500 e aí vai ser um problema você fazer logo antes do treino, tá? O próximo da nossa lista, cara, é o seguinte: perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo. Ele é bem parecido com esse primeiro nosso aqui, né? Da troca da gordura com músculo. Só que esse aqui é um mecanismo mais sofisticado, entendeu? Depois que foi desmentido isso aqui, de trocar a gordura por músculo, esse aqui apareceu. E que de fato é possível que você perca a gordura ao mesmo tempo que você ganha músculo. Tá? Isso aqui de fato é verdade. E ele vai ficar aqui, ele não vai sair daqui. Tá? Mas é claro, existem alguns cenários que isso acontece. O primeiro cenário é: você é iniciante. É o chamado newbie gains, né? Então, newbie gains é justamente isso. Newbie, né? De noob, de novato, gains de ganho. Então, geralmente quem tá começando agora consegue perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Outro exemplo é quando a pessoa tá voltando a treinar. Então, porra, passei anos parado, ou passei meses parado, aí o cara perde tônus muscular, perde um monte de coisa, aí ele volta a treinar, ele tem um processo no metabolismo ali mais voltado que dá pra fazer essas duas coisas juntas, tá? Ele vai ganhando mais tônus muscular, vai preenchendo de novo aquele músculo desde metabólicos até, recuperando aquele tônus muscular, enquanto ele vai perdendo um pouco de gordura, tudo certo também, funciona. Ou quando o cara tá no veneno, tá? Aí quando o cara tá no veneno, ele também consegue fazer isso, tá bom? Isso porque as vias, elas não são, quando a gente fala, por exemplo, você tem que comer mais calorias do que você gasta para poder ganhar músculo, quando você precisa perder menos calorias do que você gasta. Não, você precisa comer menos do que você gasta para de fato perder gordura. Esse é um conceito geral do processo, né? Porque na verdade o que acontece é que você tem que ter um balanço nitrogenado positivo para você poder construir músculo. Só que ao mesmo tempo você tem que ter energia suficiente para poder fazer a manutenção de todos os processos enquanto você ainda faz esse processo de anabolismo acontecer, junto então com esse balanço nitrogenado positivo. E isso comumente ocasiona num superávit calórico, né, na necessidade de um superávit calórico. Mas esse superávit ele tem que ser, como é que eu posso dizer? O mínimo superávit para que você ganhe o mínimo de gordura. E aí, novamente, não é o superávit estimado. É que, porra, explicar isso aqui em um vídeo de 30 minutos, 20 minutos, é o tanto quanto complexo. Tem que fazer um vídeo apenas para isso, né? Só para explicar isso com detalhes. Mas o fato é que o cenário ideal de todos, é que você ganhasse o máximo de massa muscular com o menor volume de gordura possível. E aí, para isso, você teria que entrar num superávit bem justo, um superávit baixo, que tem uma diferença pequena entre aquilo que você de fato precisa para poder fazer toda essa construção, e que em tese já está dentro do seu superávit, versus o que a galera costuma fazer, que é um book sujo, e aí o cara começa a comer um monte de coisa, e começa, ou faz até um book limpo, mas com muitas calorias de reserva, aí o cara, porra, começa a ganhar um monte de peso também, começa a engordar pra caralho. O fato é que dá sim, cara, dá sim pra perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, se você for iniciante, estiver voltando a treinar agora também. Inclusive, cara, a gente tem uma cacetada de aluno que consegue resultados como esse, justamente por conta desses dois primeiros elementos. Se você quiser, inclusive, ser nosso aluno, construir um físico com muito mais força, com muito mais massa muscular, menos gordura, mais energia, mais testosterona, eu vou deixar aqui embaixo também o link pro protocolo Shaper Blindado, nosso programa de treinamento personalizado. Maravilha? O próximo da nossa lista, cara, é o seguinte, é o famoso comer de 3 em 3 horas. Isso aqui durou uma eternidade, cara, na cabeça das pessoas, tá bom? Comer 3, 3 horas, acelera o metabolismo. Cara, isso aqui, hoje em dia, graças a Deus, acho que nem a sua avó cai mais nisso. Talvez pela popularização do jejum intermitente. Alguma coisa aconteceu aí que isso aqui de fato caiu, tá? Mas o que acontece é que é o seguinte, cara. As pessoas achavam que comer 3, 3 horas acelerava o metabolismo porque você gastava caloria para digerir essa comida e para processar essa comida, para metabolizar essa porra. E aí, se você fizesse isso várias vezes ao dia, você estava gastando mais calorias e mantendo seu metabolismo sempre alto, seja lá o que isso signifique, né? Enfim. Então, isso faria com que você gastasse mais calorias ao longo do processo. Só que a gente sabe que não é o que acontece, cara. Porque você vai gastar, digamos que você gaste um número X de calorias para fazer cada refeição. Aí você faz 6 refeições ao longo do dia. Então, ao longo do dia, você gastou 6x, meia dúzia de X de calorias para poder metabolizar tudo isso. Se você comesse toda
a comida que você comeu numa janela só, você ia gastar 6x igual, pra poder metabolizar toda aquela comida. Né? Então, a gente sabe que graças a Deus essa porra caiu e já era, tá? O que nos leva ao último da nossa lista, cara. O último da nossa lista é que creatina causa queda de cabelo. E, cara, isso aqui, vamos lá, isso aqui é totalmente mal interpretado, tá? Porque uma vez saiu um estudo, e é engraçado, cara, como é que, porra, um estudo saiu há muito tempo atrás, e que levantou essa lebre aí, e, cara, o estudo foi, aparentemente o estudo foi muito mal conduzido e um monte de coisa, e mesmo assim, até hoje tem galera que fala essa porra, meu velho. Que assim, fizeram um estudo com jogadores de rugby, e mostraram lá que os caras que tomavam creatina, tomavam mais creatina, enfim, não me lembro exatamente o que era, mas tinha uma maior concentração de DHT. E a gente sabe que DHT está relacionado diretamente com queda de cabelo. Por conta dos receptores aqui na região do couro cabeludo aqui, dos cabelos em si, dos folículos e tudo mais, são sensíveis a DHT e tudo mais, e que vai cair. E, cara, o fato é que essa associação perdura até hoje essa porra aí. Tem gente que ainda acha que creatina faz cair o cabelo. Sendo que, pô, não tem relação real entre essas coisas, tá? Depois já foi feito uma série de outros estudos também mostrando que não tem cabimento achar isso, mas mesmo assim as pessoas continuam achando, cara. Então, foi um dado que saiu, que foi totalmente mal interpretado, tá? Nesse contexto faz sentido, mas é mentira. Enfim, como eu falei, né, todos aqui, eles fazem sentido de algum grau, porque alguém pra começar a contar essa porra teve que contar uma história junto, né? Também não adianta só o cara sair falando um negócio. Imagina se a gente inventa um negócio aqui agora. Porque tomar água. Igual, cara, igual, sei lá, vamos tirar um outro da cabeça aqui. Tomar água gelada faz emagrecer. Cara, de fato, quando você toma água gelada, vamos lá. Qual que é o processo que acontece? Você toma água gelada, toma um copão de água gelada. Essa água que tá numa temperatura de 5 graus, ela tem que chegar. Vamos lá, uma temperatura de 6 graus, tá? Aí ela tem que chegar no teu estômago. Quando ela chega no teu estômago, ela se depara com um ambiente em 36 graus. Aí o que precisa acontecer? Você precisa subir a temperatura dessa água, desses 200, 300 ml que você tomou, em 30 graus, para que tudo fique correto. Enfim, é termogênese ali, enfim, não é a palavra não é termogênese, mas é termodinâmica do processo todo, né? Onde você vai trocando calor com as coisas. Então, beleza, você vai ter que subir 30 graus aqui lá. Para você subir 30 graus, você vai gastar energia para fazer isso. E aí, tanto que caloria, o conceito de caloria, cara, se você não sabe, tá? É o tanto de energia que você precisa. Uma caloria é o tanto de energia que você precisa para elevar 1 litro d'água em 1 grau Celsius. Né? E aí é 1 quilocaloria, no caso, né? Aquela que a gente costuma ver. Uma cal. Né? Aí é o tanto de energia que você precisa para elevar 1 litro d'água em 1 grau Celsius. Agora, uma caloria normal, é o tanto que você precisa para elevar 1 grama d'água em no caso, 1 ml, né? 1 ml. Mas aqui é igual a 1 grama também, porque a densidade da água é 1. Enfim, em 1 grau Celsius. Mas aí você vê que essas coisas podem até fazer sentido, mas na prática são irrelevantes, entendeu? Na prática são totalmente irrelevantes. Porque, novamente, você vai gastar, então, 30 calorias aqui, você vai gastar 30 dividido por. Se você tomasse 1 litro de água gelada, você ia gastar 30 calorias pra subir essa. Quilocalorias, né? Pra subir essa água. Então você vê que, porra, não faz sentido nenhum isso aí. Imagina só, você toma 4 litros d'água por dia e aí, por conta disso, você tem um déficit teórico, tá? De 120 calorias. Porra, sei lá, tá? Tem várias outras formas. Se você fizer 20 polichinelos, você gasta essa porra aí, sei lá. É, 30 burpee aí, gasta essa porra. Então é isso, cara. Então essa pegada aqui, todos esses que nós vimos aqui agora, tudo isso aqui é mito, exceto o último, tá? O último não é mito, não. Não é mito, não. É claro, ele se torna mito quando você fala de pessoas gerais, né? Se você fala que qualquer pessoa pode fazer isso, aí você tem um problema. Porque a gente tá falando, principalmente, como eu falei, de gente que ou começou a treinar agora, tá nos newbie gains, ou começou, ou tá voltando do treino, ou tá usando, aqui ó, veneno, tá? Tá envenenado, tá? Beleza, meu querido? É isso aí. Quero saber de você, se você já conhecia algum desses daqui. Se você já é mais veterano igual eu, porra, com certeza você conhecia todos esses aqui, talvez, ou enfim, um ou outro. Se você é muito mais novo, talvez você não conheça nenhum desses aqui. E eu quero saber de você, tá? Qual desses aqui você ainda acreditava também, cara? Pô, se é que você acreditava em alguns desses aqui ainda, não tem vergonha, cara. Não tem vergonha. Pode deixar aqui nos comentários, porque agora eu sei que você deixou de acreditar nessa porra, entendeu? Use esse momento como um momento de exaltação. Fala, caralho, cara, eu acreditava nessa merda, agora eu estou livre, estou liberto disso. Beleza, meu querido? É isso aí. Tamo junto. E se você gostou desse vídeo aqui, você vai gostar pra caralho daquele vídeo que eu comentei com você,
onde eu desmistifico o mito da testosterona, do nível máximo de testosterona, que não há como aumentar a testosterona de forma natural. Eu desmistifico esse mito passo a passo neste vídeo que está aqui, ó, neste vídeo que está aqui do lado da tela. Maravilha? Tamo junto e eu te espero nesse vídeo aqui. Vamos pra cima e um abraço.